Olá, alunos! Estamos de volta aqui com mais uma questão de informática para concurso. Acompanhe então comigo a leitura dessa questão. Para que a segurança da informação seja mantida em um ambiente com acesso à internet, é correto afirmar: letra A. A instalação de um firewall garante que a rede esteja segura contra invasores, podendo ser a única linha de defesa. Errado. Primeiro que para manter um sistema mais seguro, o firewall, embora seja utilizado para impedir tentativas de invasão, nem sempre ele consegue isso. Quer dizer, mesmo com um firewall instalado, que é um muro de fogo, uma parede de fogo, uma barreira de proteção, a função de um firewall é evitar invasões no sistema. Quer dizer, quando eu tenho lá o meu computador conectado à internet, eu uso o firewall para evitar que invasões advindas da internet possam encontrar guarida no meu computador. Quer dizer, a função do firewall é evitar invasões. Agora, o firewall é configurável. E mesmo que o firewall esteja instalado num ambiente corporativo, com um nível de segurança bem alto, ele não garante total segurança contra invasões. Quer dizer que pode, mesmo com um firewall instalado no teu computador, ou como interposto entre a rede interna daquela empresa e a rede externa, pode ser que mesmo assim o firewall acabe permitindo que algum tipo de invasão aconteça. Então, o firewall foi feito para evitar tentativas de invasão, que tentativas de invasão tenham sucesso naquela rede, e é isso que é a função dele, evitar essas invasões. Mas nem sempre ele consegue evitar. Isso porque as invasões podem ocorrer por diversas outras razões. Podem ocorrer por razões como, por exemplo, uma falha de programação em um software. Uma simples falha de programação num software, mesmo com um firewall ativado e bem configurado, pode permitir a invasão de um hacker ou de um cracker, de um invasor àquele sistema, invasor àquela rede de computador. Então, quando há questão, observa comigo o indicativo ali, vamos acompanhar. Da nossa alternativa A disse: a instalação de um firewall garante que a rede esteja segura contra invasores? Não. A instalação de um firewall diminui a possibilidade de invasões, mas não garante que a rede esteja segura contra invasores, porque mesmo com um firewall instalado, podem ocorrer invasões ao sistema. E ainda diz ali, podendo ser a única linha de defesa. Não, mesmo com um firewall instalado, se recomenda manter sistemas antivírus instalados no computador ou na rede, além do firewall, é claro, manter os softwares constantemente atualizados para evitar falhas de programação, evitar que essas falhas sejam usadas por invasores para conseguir invadir aquele sistema através dessas falhas. Então está errado a descrição da letra A, porque a letra A quer dizer que basta colocar o firewall que a rede está totalmente segura contra invasões. Isso está errado. A letra B disse: o firewall protege apenas contra ataques internos ao firewall, nada podendo fazer contra ataques que partem de fora da rede por ele protegida. Na verdade, a grande função do firewall é proteger a rede interna em relação a ataques que advêm da rede externa à internet. Embora o firewall possa funcionar também como uma proteção em relação a uma rede interna e o restante da mesma rede interna, pode acontecer. Muitas empresas protegem, por exemplo, a rede do departamento financeiro, que é uma rede interna daquela empresa, em relação aos outros computadores da rede, para evitar que essa rede do departamento financeiro seja invadida. Então pode acontecer do firewall ser colocado para proteger uma invasão em relação à própria rede interna daquela empresa. Mas na maioria das vezes o firewall tem como função proteger contra invasões que advêm do ambiente externo, proteger contra invasões que advêm da internet. Por isso que a letra B está errada, porque ela disse: o firewall protege apenas contra ataques internos ao firewall. Não, também protege em relação a ataques que vêm de fora, quer dizer, vêm de uma rede externa em relação à rede interna. Errado a letra B. Letra C. A instalação de um sistema de informação deve ser feita com o sistema conectado à internet, para que possíveis ataques possam ser neutralizados na instalação. Olha, a instalação de um sistema de informação deve ser feita com o sistema conectado à internet, e aí ele diz assim, para que possíveis ataques possam ser neutralizados na instalação. Errado, na verdade, quando a gente pensa em
programar um sistema de informação, em implantar um sistema de informação, em primeiro lugar se fazem os testes internos para ver se aquele sistema de informação está funcionando de forma adequada. Depois se realizam testes para ver se não tem nenhuma falha, nenhuma possibilidade de invasão. E só então se libera isso para acesso pela internet, já com essas garantias de segurança. Portanto, errado na letra C quando ele diz que a instalação de um sistema de informação deve ser feita com o sistema conectado à internet, e ainda mais para que possíveis ataques possam ser neutralizados na instalação. Não, deve ser feita sem a conexão na internet, para que se tomem todas as precauções de segurança, e só depois dessas precauções é que então se libera o acesso pela internet. A letra D disse: a configuração segura para um proxy web deve liberar o acesso somente aos endereços IPs de usuários autorizados. Aí está certo. Quando se realiza uma rede de computadores e que tem um servidor intermediário chamado servidor proxy entre a rede interna e a rede externa, o servidor proxy acaba sendo configurado para permitir acesso somente a IPs de usuários autorizados e não permitir acesso de IPs de usuários não autorizados, porque senão isso causaria um problema de segurança. Olha só a ideia de um proxy. Aqui eu tenho um firewall, deixa eu mostrar para vocês a imagem de um servidor proxy. Imagina esse servidor proxy dessa maneira. Eu tenho a rede interna da minha empresa, esses 3 computadores aqui embaixo. Tem um servidor proxy, que é um servidor intermediário entre a minha rede interna e a rede externa internet. E cada computador dessa rede interna tem um IP que é reconhecido pelo proxy, quer dizer, autorizado por ele para acessar dados na internet. E aí então esse computador aqui da rede interna solicita acesso a uma informação ao proxy, o proxy procura no seu armazenamento interno essa informação, se ele não encontra, ele vai buscar essa informação lá nos servidores da internet e então pegar essa informação e devolver ao computador que a solicitou. Essa é a ideia da funcionalidade de um proxy. E, obviamente, ele deve ser configurado para permitir acesso somente a IPs autorizados. Não permitir acesso a IPs não autorizados, porque isso causaria um problema de segurança nessa rede. Então, sem dúvida nenhuma, a ideia do proxy, funcionando como diz aí o enunciado, um servidor intermediário que recebe requisições de computadores clientes daquela rede interna e solicita acesso a esses recursos em servidores da própria internet, acaba sendo utilizado justamente para permitir que IPs de usuários autorizados possam acessar essas informações e não IPs de usuários não autorizados, certo? Então, voltando um pouquinho à ideia da questão ali, ó, só vamos verificar de novo a nossa letra D de Dinamarca. Configuração segura para um proxy web deve liberar o acesso somente aos endereços de IPs de usuários autorizados. Certíssimo a letra B, porque a configuração segura de um proxy deve liberar acesso somente aos IPs de usuários autorizados. De usuários não autorizados, ela não deve liberar o acesso. Certíssimo a letra D de Dinamarca. Vamos ver também a nossa letra E. Observa aqui, a letra E fala sobre intranet. Já está errado, claro, porque a D de Dinamarca já está certa. A letra E disse: uma intranet é considerada uma rede pública, sendo mais suscetível a ataques. Assim, é obrigatório o uso de firewall pessoal na rede da empresa. Primeiro erro. Uma intranet não é uma rede pública. Intranet é rede privada. A internet é uma rede pública, mas a intranet é uma rede privada. Intranet é uma rede de acesso restrito de uma organização que se utiliza das mesmas tecnologias, dos mesmos protocolos da internet. Já que a intranet é uma rede de acesso restrito daquela organização, ela é considerada uma rede privada. E ali a letra E disse: uma intranet é considerada uma rede pública. Errado, intranet é rede privada. Então vamos só pegar aqui o conceito de intranet, depois de proxy, que eu trouxe para vocês também. Tá aí, o intranet é uma rede de acesso restrito daquela organização, portanto uma rede privada daquela organização, mas que se utiliza dos mesmos protocolos da internet, ok? Sem dúvida então nenhuma para essa questão, a letra D de Dinamarca, porque disse que o servidor proxy deve ser mais seguro. Ele vai estar numa configuração mais segura quando liberar o acesso somente a IPs de usuários autorizados. Quer dizer, ele não vai liberar acesso a IPs de usuários não autorizados. É assim que seria uma configuração segura do servidor proxy, ok? D de Dinamarca, então, a resposta para essa questão. Certo, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo.